Você está muito conectado aqui. Tem uma energia quase sublime e angelical com a primeira carta que sai, a Auto-Sacerdotisa. Você percebe que tem uma lua atrás da cortina. Isso casa perfeitamente com o eclipse que teremos hoje. A tua leitura está repleta de sinais. E nós vamos entender tudo, tintim por tintim, nos próximos 20 minutos, no Conselho do Santi Tarot 22. Eu já começo a perceber que tem alguém muito conectada a você, que vai ressoar de uma maneira. Sabe por quê? Porque essa energia que te acompanha mostra que você é merecedor de sucesso. Isso já é o primeiro mantra da tua leitura. Sou merecedor de sucesso. Sou merecedor de sucesso. Aqui me traz uma escuta interna de paciência, porque você está falando demais. Inclusive tem aqui alguém cantarolando demais. Então pode ser um convite para você confiar nessa energia sagrada. Esse arquétipo te convida a confiar, porque isso é tudo que você precisa. Eu vejo uma revelação decisiva, de imediata, que há tempos você não conseguia gerar novas ideias, se concentrar. E hoje é como se você precisasse estar num ambiente mais silencioso, estudar uma situação a fundo, buscar lugares que te incentivem, que te tragam conhecimento, que te tragam uma base, e não aqueles que te adormecem, que te deixam cada vez mais distante de você, distante da sua espiritualidade. Você já deve estar sentindo os sinais. Os sinais que você vai ter antes de agir. Literalmente aqui pode se sentir que tem uma guarda de uma santa da sua devoção, de um anjo, de uma deusa, em que você vai ouvir aquela voz que ela não fala com palavras, mas é com sensações. Você vai ver imagens, você vai ter sonhos, e é importante você manter papel e caneta para que você decodifique essas mensagens que você vai sentir a partir da noite de hoje nos teus sonhos. E talvez por isso apareça aqui no baralho cigano a chave do baralho cigano, que traz aqui o lado luz, que representa o naipe 8 de ouros. A chave ela vem trazendo que a prática leva à perfeição. Então eu vejo você aperfeiçoando a habilidade, e isso vai trazer para você uma solução, uma saída para aquilo que você achava que estava bloqueado. Fez algo, não saiu certo, refaz, porque você vai conseguir virar essa chave mental. Lado desafiador, a torre, representando o naipe 6 de espadas, para que você tenha aqui a vitória, que você foque no seu crescimento. Você vai ter que abandonar ciclos mentais, porque isso pode estar te puxando para trás. Então é um rito de passagem para que você entenda o que está
isolando a sua felicidade. E no conselho final, nós temos aqui a raposa, representando o naipe 9 de paus, para que você fique mais esperto e não deixe mais a baixa frequência energética, os miasmas do ambiente, atrapalhar você de ter a energia lá em cima no topo. Então seja um estrategista, não pise em falso e não confie cegamente, porque se você confiar cegamente, isso vai criar barreiras contrárias e é totalmente para você criar uma barreira de contenção contra penetras energéticos. Então, no português bem claro, é aquilo que você está aperfeiçoando todos os dias que se transforma justamente na saída. Isso pode chegar para você como uma grande oportunidade, uma solução. É algo que você não esperava, essa solução tão extraordinária, mas se você depositar aqui fé, esperança, a solução chega. Porque você é intuitivo, você sabe o que precisa fazer, mas vai ter que analisar, não vai poder seguir aqui o movimento dos impulsos atrás de impulsos e principalmente você é um canal de aprendizado. Todos os dias você aprende algo novo e com certeza você está podendo aqui corrigir determinados erros que não deram certo. Então tem uma habilidade a ser desenvolvida aqui. Se você achava que não era competente, mude esse pensamento, porque por mais que pareça difícil, vai se abrir aqui uma porta amanhã. Você vai fazer uma porta se você não encontrar naquele ambiente que você se infiltrava ou se mantinha. Então é o aperfeiçoamento de uma etapa. É a consciência que você está tendo para passar a marcha. Ou melhor, em vez de ficar passando a marcha, você vai ter aqui algo mais prático. Você vai conseguir o recurso que você precisa para ter, inclusive, um carro automático. Em vez de você ficar no manual, vai ser um carro automático que você vai conseguir agora seguir um movimento mais rápido, porque você trabalhou e você sabe que você merece entregar o melhor para você. Então o fato de você ter que ficar aprendendo a passar marcha, se prepara, porque a tua espiritualidade vai te ajudar de alguma maneira a trazer essa melhoria de vida. Só que para isso acontecer algo diferente, precisa vir de dentro de você para fora. E é aí que muita gente sai da leitura. E sabe por quê? Porque essa parte dói. Preciso que você escreva aqui a data do seu nascimento, a cidade, o país, para eu entender o quão global é a nossa audiência. São os ciclos mentais, emocionais que a gente se mantém preso, que a gente continua exigindo até a gente chegar no esgotamento emocional, onde as questões psicossomáticas com o arquétipo da sacerdotisa nos afetam. Você pode estar querendo sair de um lugar, sair de uma empresa, sair de uma relação que não te escuta, que você não pode falar, que você tem que ficar grande parte do dia em silêncio. Só que existe uma diferença entre o silêncio que você escolheu e o silêncio, entre aspas, que você é obrigado. Ou que pelo menos você acha que é obrigado, obrigada. Se você não está vendo saída, visão para o teu campo financeiro, o que a sacerdotisa traz? Ela fala sobre portais ocultos, que casa perfeitamente com o eclipse que estamos ou que passamos dependendo
de quando você assista a esse vídeo. Então, existem caminhos financeiros, mas vão precisar ser descobertos com paciência. Algo que você já sabe que vai fazer bem, mas que ainda você não explorou completamente uma forma de uma fonte de dinheiro nova. E tem a ver com aquilo que você coloca e executa, tua sabedoria interna para fora. Se você está recorrendo a situações mirabolantes que você acha que do dia para a noite vai conseguir resolver, valores de dívidas, contraindo outras, pare e repense. A sacerdotisa pede espera. Não é para você recorrer a um empréstimo no banco e fazer para pagar outra dívida. É uma energia de cautela. Então, se a tua dúvida era essa, a resposta é espera. Tenha discernimento. Porque a sacerdotisa ela não assina qualquer papel, qualquer questão judicial. Ela leva isso para casa, mostra para o advogado, lê, relê, vê as letras minúsculas, lê as entrelinhas. Porque apareceu aqui, inclusive, uma raposa. Então é para você perceber esse rastro muito bem que você vai seguir, escolher. Se você não pegou essa informação, volta e vê o vídeo novamente. Pessoas que estão querendo trocar moedas, inclusive nós temos uma grande parte do nosso público de pessoas de fora. Tem pessoas aqui querendo mudar de repente a moeda estrangeira. Segura um pouco, tá? Não é o momento agora de você fazer essa conversão, essa troca. Porque não me fala sobre decisão impulsiva de nenhuma forma. É hora de você estudar o cenário, perceber instintivamente o que vai falar pelo teu instinto. E ele está muito apurado na forma como você vai agir ou ativar um dos assuntos mais pedidos, solicitados do nosso canal, que é o teu radar financeiro. E aí você adapta, pode não ser em relação ao investimento de troca de moeda, mas pode ser de um imóvel, de um veículo, de um negócio. Revisa todos os detalhes, compara as propostas, pesquisa as taxas, porque a sacerdotisa ela olha tudo o que está nos bastidores. Pode até tentar esconder alguma cláusula dela, mas ela descobre. Ela descobre porque ela está com atenção redobrada. Se tem uma questão pairando aqui de contrato, de processo, questões jurídicas pairando na tua mente, a tua intuição ela é muito forte. Você sabe porque você é escorpiano. Então a verdade vai aparecer, mesmo que seja aos poucos, porque não é de imediato, mas vai surgir as coisas que estavam muito bem escondidas aqui debaixo do tapete, por trás do tapume. Qual das duas opções representa você? Opção número 1, você quer parar de ocupar a tua mente com problema de fora? Ou opção número 2, você quer decifrar como resolver os teus problemas de dentro? Escrevendo 1 ou 2, eu vou entender as leituras futuras que você quer que eu traga no nosso canal. Nós estamos muito próximo de atravessar uma margem para outra. É por isso que eu estou fazendo essa leitura estendida e exclusiva para os escorpianos, para que você chegue do outro lado. E do outro lado já tem muita informação aqui da tua espiritualidade, emanando sinais, frequências, energias, para que você atraia a vida nova
que você deseja, que você almeja. Então, literalmente, essa santa da sua devoção, esse anjo, como você quiser chamar, está movendo as situações atrás dos bastidores. E nas próximas horas, você vai ver um sinal, uma luz no céu. É como se você estivesse aqui assistindo o que está sendo contemplado. Tem uma confiança no processo. A todo momento me vem uma sabedoria de você saber o momento certo de agir. Então você deve apreciar essa proteção que você está tendo, porque o que eles mais querem é te livrar dos obstáculos, para que você se desvie de grandes problemas, de multas, de incidentes. Se você perceber, tem torres aqui nessa carta. E essas duas torres podem representar aqui dualidade. Tá tudo muito bem encaixado, inclusive apareceu aqui uma torre no início da sua leitura. Se você não pegou essa informação importantíssima, que eu falo sobre até conselho, lado luz, lado sombra, volta e vê o vídeo novamente. É como se nós tivéssemos aqui uma porta simbólica, como eu falei anteriormente. Essa porta vai mostrar que você está pronto para compreender os sinais que vêm do além. O teu anjo, ele vai mostrar aqui que tem coisas literalmente tocando você, e ele age também por meio de pessoas. Os anjos, eles usam as falas da pessoa para nos ajudar. A sacerdotisa me traz essa energia yin, que é a energia receptiva, voltada para dentro. Ela não busca dominar, mas ela busca compreender. E é esse nível de compreensão que vocês estão acessando. Seja no trabalho, seja no amor. A tua santa, ela virá até você e te ajudará. Te ajudará nas coisas de prontidão que você pediu. Eles não vão interferir fazendo aquilo que você não quer. Ele vai vir justamente, ou ela, para ajudar naquilo que você depositou nas tuas orações. Eles não agem de forma intrusiva, mas eles agem pelas coisas que você vem orando. Na minha leitura intuitiva, a sacerdotisa, ela é uma carta de oração, de guias, de mentores. A tua espiritualidade está muito aguçada, aflorada. Ou seja, as coisas apenas vão dar certo. Então acredita. Porque aquilo que você clamou, que você pediu ajuda, vai vir em palavras por alguém que você nem espera. Esse anjo que aparece aqui, ele está falando entre os humanos de alguma forma para realizar a tua maior bênção. Qual é a maior bênção que você deseja agora, nesse segundo semestre? Escreve aqui nos comentários para eu entender mais sobre os teus sonhos. Pode ser na vida, pode ser de meta. O fato é que nós temos muitas informações que estão por vir, mas não é no nosso momento. É no tempo que o espiritual sabe que precisa acontecer. Então aqui clama muito por uma análise, por você registrar os seus sonhos, registrar suas impressões, os sinais que eu falei que você vai ter, principalmente na noite de hoje.
Qualquer coisa que você conseguir anotar, futuramente você vai saber o simbolismo, o significado. Seja qualquer coisa que você poderia esperar ou querer, eles estão lá por ti. Então pede esse sinal que eu sei que você está querendo, porque quando a gente fica desconectado deles, desse sentido mais intuitivo, aí a gente entra no lado sombra. E qual é o lado sombra da sacerdotisa? A distorção da intuição. Que é quando os medos, os preconceitos, eles se disfarçam de uma percepção interna. É por isso que eu estou falando desde o início dessa leitura, para você buscar a sua clareza. Muito em breve você verá que as coisas estão começando a andar, que as coisas ficarão muito mais fáceis para você. Isso aqui é um conhecimento acessível para poucos. Esse conhecimento da sacerdotisa, ele só vai estar disponível para quem estudar, para quem estiver disposto de sair dos barulhos dos grandes centros urbanos e ficar num lugar mais tranquilo, mais sereno. Pode ter certeza, se você for por esse caminho, as coisas vão voltar para você muito mais rápido. Porque você está buscando conhecimento. Porque você não está mais preso na demanda de sempre, naquele mundo caótico. A sacerdotisa não vive no mundo caótico. E também pede que você pare de alimentar ou buscar informações pesadas, tóxicas nas redes sociais. Isso pode ser um detox das redes sociais que você precisa fazer. Tudo isso só vai estar disponível para quem decidir se introspectar, estudar e tiver disposto de fazer esse acesso. Você vai se orgulhar do que você vai fazer e do seu propósito. Ninguém vai atrapalhar os escorpianos. Você não está na solidão. Aqui nós temos quem te acompanha. Você vai preferir 1000 vezes estar só do que ter pessoas que te decepcionam ao teu lado. E você vai aprender a ter uma coisa, a ter uma pitada de orgulho, a não aceitar mais pessoas que causaram o teu mal. Então essa energia de observação vai se atentar na sua vida nos próximos 7 dias. Um dos conselhos, dentre todos os outros que eu te entreguei até aqui, é desacelerar, é olhar mais para dentro, é reconhecer que a vida ela não se desenrola apenas nesse plano visível. Tem coisas que nem a vã filosofia explica. E muitas vezes está aqui nos bastidores da nossa alma. E é justamente aqui, isso que está nos bastidores, que está se transformando. Que está de uma forma muito mais profunda a acontecer na sua vida. Então aqui não me traz uma energia de pressão, não me traz uma energia de disputa, pelo contrário, é uma energia de silêncio, de percepção, de preparação. Decreta aqui nos comentários: não estou sozinha. Não estou sozinha. Talvez você tenha pedido aqui uma resposta, um caminho, um passo a passo.
que te leve em conexão com o Altíssimo, o Divino, para o teu crescimento, para a tua melhoria mental, emocional, financeira. Você está em oração, em vigília. Eu não sei o que vocês estão frequentando, o que vocês estão alinhando, o que vocês estão fazendo de trabalho espiritual holístico, mas seja lá o que você estiver fazendo, continue, porque está dando muito certo. Tua resposta chega porque você tem fortes guias espirituais simplesmente alinhados com o universo. E é uma mensagem muito bonita de proteção, de preparação, como eu citei anteriormente. Isso vai trazer para você que você sabe que isso é porque você é merecedor. Você está sendo recompensado. Você não está mais na dúvida ou naquela espera de quando vai chegar, por que está demorando. Você simplesmente fecha os olhos e confia. É claro que sempre paira aquela dúvida no ar. Por que outras pessoas conseguem e eu preciso lutar tanto? É porque tem muito mais coisa profunda aqui, que não é a questão que você necessariamente está atrasado. Talvez seja porque você precisa se preparar e as coisas levam tempo. Essa é uma diferença enorme quando você não sofre por antecipação e quando você entende que a semente foi plantada, que não é para você vibrar no não estou vendo o resultado, pelo contrário, é para você confiar no invisível. Porque é todo esse simbolismo que está aqui por detrás. Nem tudo precisa ser revelado ou decidido de imediato. Tem tempo para gestar as ideias. Tem tempo para você sentir, para você observar. Só depois disso que é o momento de agir. Então essa voz que não fala em palavras, como eu disse, ela vai trazer para você uma imagem, uma percepção, um sonho, uma vontade repentina, uma determinação de caminhar, e é aí que você vai ter uma sensação estranha, que a espera acabou, que o cenário escuro está com os dias contados, porque tem um cuidado importante ao teu lado. Não deixa a tua intuição te confundir com medo, porque o medo, se ficar gritando aqui, ele trava você, ele te bloqueia. Porque depois que você ora, que você pede, que você entrega, depois você precisa aprender a esperar. Eu sei que você já está esperando há muito tempo e que essa é a parte mais difícil, porém, só depois disso é que a tua resposta chega. Confia e observa, porque já está sendo produzido aqui uma mudança de oportunidade. O teu momento certo chegou. Então aqui me traz um momento que merece muita atenção. Antes de qualquer coisa, presta atenção, não toma decisões importantes apenas porque alguém está te pressionando. Porque essa energia ela não tem pressa. Ela aparece quando uma informação ainda não chegou, uma informação que ainda não chegou completamente até você. Então talvez você esteja sentindo que existe algo por detrás dessa situação. Seja uma conversa que não terminou, uma pessoa que não diz tudo às claras,
ou até mesmo uma oportunidade que parece boa, mas que ela ainda não se mostrou todas as condições aparentes. Então, até mesmo uma resposta que você procura fora, quando lá no fundo, alguma parte sua já sabe o que precisa ser feito e mesmo assim a gente insiste em consultar o outro. Muitas das vezes o silêncio é justamente o que você precisa. E venhamos e convenhamos, algumas pessoas aqui você terá que dar o silêncio. O silêncio será a tua maior resposta. O silêncio para algumas pessoas vai ser ensurdecedor. Me parece que tem pessoas que estão tentando arrancar uma resposta antes do tempo, e quando a gente tenta arrancar isso, nunca funciona. Eu espero que não seja você tentando arrancar essa resposta de alguém ou vice-versa, alguém tentando arrancar essa resposta sua. Quem o fizer entrará numa ansiedade. Numa ansiedade porque está criando cenários inimaginários. E a tua intuição, ela já percebe os sinais. A tua intuição, ela já reconhece tudo aquilo que faz sentido mesmo antes de você possuir todas as provas. É aqui onde começa a grande mensagem do teu dia, nessa energia de hoje, nessa data tão especial, que está trazendo aqui a visão que você não precisa correr atrás de tudo. Que você só precisa aprender a perceber o que está vindo até você. Então é inegável que a sacerdotisa ela tem uma linguagem psicológica. Ela sabe o que está acontecendo por dentro dela. E é justamente esse estado psicológico muito específico, associado que você se encontra. Sabe aquele momento em que as coisas estão aparentemente tranquilas, mas internamente você sabe, só você sabe, o processo de muita coisa que você está passando? É daí que vem a necessidade de você olhar, de você observar, de você analisar, seja qual for a pergunta que você queira fazer ao tarô. Perceba as mudanças de comportamentos do que te ronda, das pessoas que te cercam, porque você vai notar. O que você vai notar? Uma palavra solta no ar, um tom diferente, um tom de uma mensagem. Você vai perceber quando tem uma promessa que não combina com a atitude de alguém. E talvez, meus amigos, minhas amigas, vocês estão aprendendo hoje, aqui, ao longo do teu tempo, que você decidiu doar o seu tempo aqui para o nosso canal, assim como eu estou doando o meu tempo para você. Então eu quero te parabenizar porque eu já sinto você o meu consulente. Se essa leitura está tocando seu coração, apoia clicando no botão hypar. Esse é o novo recurso que vai ajudar esse vídeo a entrar no ranking do YouTube e nós temos poucos dias. Acabou a estreia, desliza a barra de ferramenta para o lado, que ele vai estar ao lado de curtir e compartilhar. Tem uma conversa que não terminou. Seja uma pessoa que não disse muito bem às claras tudo. E talvez elas estão demorando a aprender na vida que a primeira impressão é a que fica. E você está muito esperto em relação a tudo isso que as pessoas não transparecem, mas deixam subentendido. Uma das partes suas, extremamente importante, vai começar a racionalizar tudo.
Tem muitos sinais evidentes em que você não será mais ingênuo a tal ponto de acreditar que alguém vai mudar. Se uma pessoa não quiser mudar, ela não muda. Não é você que vai tentar empurrar isso goela abaixo, porque não vai. E aí você acaba caindo nas repetições de sempre. E olha, é impressionante quando você para. Aquilo que acontece naturalmente quando você para de interferir. Quando você para de insistir. Nós estamos literalmente no templo da sacerdotisa, que é quando você está diante de um mistério da sua vida, e é esse momento que você se encontra. Sabe que você precisa encontrar o momento certo, de abrir a porta certa, mas isso só vem com conhecimento, com maturidade. Não dá pra gente forçar uma porta que está trancada, porque os donos da propriedade vão ver e vão perceber que você tentou forçar uma situação. E você está tão perto de abrir essa porta, então não vai pegar pilha dos outros que te levam para o caminho errado. Segue a sua intuição, porque você tem outros valores maiores, ao contrário dessas pessoas que ficam nas fugas, nos devaneios, falando sobre o lado sombra. Quando você traz essa maturidade, até tuas relações, elas começam a ser mais compreendidas, porque você sabe quem te leva para o mau caminho e quem quer o teu bem. Por isso não interfira imediatamente quando você perceber que estão te levando para outro caminho. Só continua observando, dando corda, para que essa pessoa vá cada vez mais mostrando quem ela é. Enquanto você se fecha. Porque quanto menos eles souberem de você, melhor. Melhor para você pensar na estratégia, na tática. Eu não estou falando para você ficar sempre na passividade. Eu estou falando para você ter discernimento. Para você observar, para poder escolher melhor. Para você silenciar, para ouvir melhor. Para você esperar para agir o momento certo. E é justamente esse momento certo que a sacerdotisa encontra. Não conte a todos os seus planos. Não é a primeira leitura dos signos, porque eu tenho outros canais que vêm com essa mensagem. Tem muita gente abrindo os planos para todo mundo. Isso não é interessante. Nem todo mundo precisa saber o que você está nutrindo, o que você está fertilizando, o que você está preparando. E por quê? Porque eles têm a tendência a diminuir os teus sonhos, a menosprezar os teus ganhos, a desmerecer a tua medalha de ouro. Só que só você sabe esse tesouro direto que levou tanto tempo para você manifestar. Então não permita que reduzam as tuas vitórias. E se você tiver que não abrir as suas vitórias para eles, assim o faça, porque você evita ficar exposto e sofrer qualquer tipo de pessimismo diante dessas situações ou dessas provocações. E olha, o quanto vão tentar te provocar não tá no gibi, não tá para brincadeira. Não caia em provocações, não seja imediatista, porque eles vão fazer isso com uma única intenção:
arrancar uma informação sua. E estão tentando arrancar a todo momento, arrancar um segredo, arrancar um sonho. Eu não sei bem ao certo qual o intuito final deles, mas presta atenção porque você vai ter a oportunidade de aparecer nas suas condições no momento certo. Não é nas condições que eles impõem, porque eles não têm poder contra você. Se precisar, pergunta, pesquisa, confira, analisa. Porque a sacerdotisa, ela ensina uma inteligência silenciosa, extremamente poderosa, que não é para todo mundo. Que não precisa provar que sabe. Se você precisa provar que sabe, é bom rever o excesso do ego. Porque nem tudo precisa ser compreendido pelos outros. Quantos menos as pessoas souberem do que passa por dentro de você, melhor. Porque assim eles não vão ter acesso aos teus pontos fracos, ao teu lado muito sentimental. Porque me permita que eu te fale, quando eles quiserem te atingir, é nesse calcanhar de Aquiles que eles vão ferozes. E quando você não deixa exposto, nada eles podem fazer. E o principal, você não poderá fazer uma coisa: não preencher o medo, não preencher lacunas de medo. Porque quando você não possui uma informação, a tua mente pode entrar no processo de autossabotagem, criando uma história inteira. E aí a gente fica desconectado da nossa intuição. Então essa história se torna muito mais dolorosa do que realmente é. Porque a gente criou isso na realidade. Mais uma vez, eu dando aqui o ouro em relação às questões do lado sombra. Então, espera a informação chegar antes de condenar alguém ou até a si mesmo. A palavra do teu dia para escrever nos comentários é prudência. Prudência. Vamos olhar para dentro. Essa é uma das perguntas e dos chamados mais importantes que o universo está te mandando esse sinal. Então estenda a mão, peça orientação para a situação que você está vivendo. Porque no fundo você vai saber o que não está te fazendo bem, o que precisa se colocar limite, o que precisa mudar, e tem alguma coisa aqui externa que às vezes te obriga. E está na própria percepção sua. Então, sacerdotisa te faz esse convite. Se ninguém pudesse opinar sobre a sua vida, o que você escolheria? Responde aqui para mim nos comentários, porque a tua resposta é o que você está deixando na mão do outro. Se você confiasse mais em você, qual é o teu próximo passo? Dependendo da tua resposta, é isso que você tem que fazer. É isso que você tem que acordar. É descobrir não uma versão perfeita de si. Porque ninguém é perfeito. É você sempre tentando lapidá-la, melhorá-la, para você não se desviar do seu alvo. E eu não considero nem erro. Eu considero às vezes nós termos um objetivo, um alvo, e a gente se afastar dele, influenciado por terceiros. E isso acontece quando muita coisa está na superfície.
Essa energia chega quando existe algo a 1 milésimo por acontecer. É a tua grande conselheira espiritual presente aqui. É aquela que não precisa levantar a voz, que sabe o valor do silêncio, que sabe que a vida é cheia de mistérios, mas que conhece os ciclos daquilo que nasce, daquilo que cresce, daquilo que amadurece, daquilo que termina e novamente começa. Estamos falando sobre triluna, as fases da lua. E você é um homem, uma mulher de fases. E a fase ruim na tua vida terminou. Decreta aqui: a minha fase ruim terminou. Seja uma pessoa que tenha se afastado, um trabalho que desapareceu, uma porta que fechou, alguém que ficou em silêncio, vive o agora. Observa, porque nem todo fim aqui é uma perda. Todo fim tem um começo. E é isso que a sacerdotisa traz. É um novo começo na tua vida, muito importante. Olha até onde você chegou nessa leitura. Eu estaria orgulhoso de você. Porque essa nova fase que está começando, as coisas vão ficar mais evidentes. Você mostrou que está com disposição, que vai mudar uma questão muito específica. Então você está compreendendo que a natureza não trabalha em linha reta. As marés, a lua, o sol, é muita coisa que está ficando na tua memória para que você trabalhe os ciclos. Essa resposta vai invadir a janela do teu quarto. É uma evolução que você está passando. Para que você avance, para que você descanse, para que você recomece, para que você aprenda, para que você mude. Não se condena por estar encerrando um ciclo. Observa como essa lua, esse eclipse está invadindo a janela do teu quarto. Isso pode estar associado finalmente a você voltando para uma tradição religiosa, no contato com a tua ancestralidade. Você está guardado aqui em um templo, em um lugar seguro, ou vai fazer o teu ritual hoje, nessa fase que nós estamos. É uma grande história em que você está observando a natureza. É a guardiã do teu templo. O que você tem permitido entrar na sua mente? Responde para mim. O que você tem permitido entrar no teu emocional? São palavras? São pessoas? São opiniões alheias? Ou pior, são pensamentos repetitivos? Porque aquilo que entra constantemente no teu mundo começa a te influenciar de uma maneira. Então perceba a sua própria realidade. Observa profundamente antes de acreditar em tudo. Porque existe uma diferença entre espiritualidade e superstição. E a diferença você está aprendendo a como respeitar. Aqui me vem algum tipo de livro, de decreto, que vocês precisam ter aqui, ou para anotar o teu caderno de realizações, ou para criar o teu sigilo de proteção, ou para fazer tua oração, tua vigília, ou para manter uma Bíblia aberta na tua casa. Porque esse livro que a sacerdotisa carrega pode também representar resolução de documento, questões pendentes em cartórios, comunicações importantes em envelopes que você vai receber, encomendas que foram extraviadas, papéis que precisavam ser
autenticados. Tem algum tipo de informação que volta para os teus registros, ou que você encontra aqui um comprovante, um dinheiro, um depósito que você estava procurando há muito tempo e hoje você consegue encontrar dentro desse livro, dessa escrivania. Então é uma resposta que você estava procurando há muito tempo e a tua resposta está muito bem guardada. Vai haver aqui esse documento, essa assinatura, essa comunicação, essa informação que era muito burocrática. Porém, lembrando, não assina o que você não leu, não assina papel em branco, porque essas pessoas acham que só quem teve filho esperto é a mãe deles, mas a sua mãe também teve uma filha esperta. Esse é um dos maiores conselhos aqui de você poder seguir nesses eventos que a gente está acontecendo, nessas decisões importantes, em que você está sabendo ler, conferir, analisar, para só depois então decidir. Você está sendo guiada por essa árvore genealógica. E é justamente esse paralelo, quando a árvore tradicional da natureza, ela perde suas folhas, ela não chama aquilo de fracasso. A natureza entende que é a mudança das estações, que você deixa muita coisa para trás, para vir a primavera. E é justamente essa estação que está por florescer. Depois da sacerdotisa vem a imperatriz. Então vocês estão próximo dessa primavera. Então é uma das grandes mensagens aqui ocultas que vem também por essa sacerdotisa. Está chegando o teu período de expansão. Só que existe um período que você precisa saber como produzir, como recuperar energia, como não se cobrar demais. Sentir a necessidade de retirar mais uma carta e olha aqui, a força percebe o tamanho do poder que você vai ter acesso de volta nas suas mãos. Olha as vestes brancas dela, uma evolução, um ser de luz, não sei de onde, não sei de qual dimensão, te emanando uma luz que te protege, que te blinda. Eu falei que haveria uma energia muito forte de proteção. Percebe o quanto essa luz está invadindo a porta da sua casa, a janela do seu quarto. Isso vai tomar conta da sua vida nos próximos dias. Então esteja disponível para receber. Escreva, está feito. Você está dominando o teu lado animalesco, feroz, indomável, mas sem deixar você perder aqui aquela gana, aquela garra de vencer. Porque se você precisar dar um coice, você não vai hesitar em defender os seus objetivos com a carta da força, com unhas e dentes. Essa leitura não acaba aqui. Exatamente por isso eu fiz um vídeo autoexplicativo, onde eu falo: será anunciada a sua resposta. Esse comunicado chega até você. Clica aqui e eu te aguardo lá.